Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 31. Evangelho João 8, 31. Digam glória. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia, diga amém. Senhor, aqui está a sua palavra, queremos nos humilhar em sua presença nesta manhã, e pedir que o Senhor que venha tocar sobre os teus filhos dentro do coração, sobre a mente deles, que venham receber esta palavra, no nome de Jesus. A igreja diz amém comigo, diga glória a Deus. A Bíblia nos mostra a importância de permanecer na palavra de Deus. Satanás e suas legiões, todavia, vai trabalhar para você não ler a palavra. A palavra de Deus é a verdadeira profecia, é a única profecia. A Bíblia revela e nos mostra em Hebreus 4,12, abra comigo Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é a única que é viva, vírgula, e eficaz, vírgula, e mais penetrante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, a parte espiritual, das juntas e medulas, parte física, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Digam glória. Estava pedindo ao Senhor a revelação sobre este texto hoje, e dizia no versículo 31, Jesus dizia aos judeus que criam nele. Ele não estava falando para quem não acreditava nele, estava falando para os judeus que acreditavam nele, que buscavam a face dele. E diz ainda, e dizia Jesus aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, se vocês ouvirem a minha palavra e ler a minha palavra e buscarem a minha palavra e permanecer nela, verdadeiramente sereis meus discípulos. Eu perguntei, Senhor, por que verdadeiramente meus discípulos? Porque existem discípulos falsos dentro da igreja e fora da igreja. Existem discípulos falsos. Tem pessoas que estão com a capa de ovelha, mas são lobos. E Mateus capítulo 7 em diante nos diz isso, sobre lobos devoradores, que veio para destruir o rebanho, veio para destruir as almas, e não para levar elas ao trono de Deus. A Bíblia revelando ainda em 8,31, o mais difícil na vida cristã não é o começo dela. Sacode o irmãozinho e fala aleluia. Não é no final dela, é no permanecer nela, no meio da caminhada. Irmãos, quando eu comecei o primeiro amor em Cristo, não imaginaria o que eu iria passar no meio da igreja. Quando eu comecei, aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu não sabia o que eu ia passar dentro e fora da igreja. Hoje podemos dizer que nós sentimos o que Jesus sentiu. Os verdadeiros profetas podem dizer: eu sinto o que Cristo passou, o que os apóstolos passaram, o que os discípulos de Jesus verdadeiros passaram. A Bíblia diz em permanecer. Olha quantas almas já entraram neste templo e não estão mais aqui, e não estão em igreja nenhuma mais, porque estivesse em outro ministério, aleluia, pelo menos está permanecendo.
Olha quantas almas desviaram da presença de Deus e jogam culpa no pastor, porque o pastor não visitou, porque o pastor não orou para elas. É mesmo? Por que elas não pediram? É mesmo? É verdade isso? Por que não pediram oração então? Por que não falaram, pastor, precisamos de ajuda? Faltou talvez humildade de espírito. Aí acha que todo mundo é um adivinhão, que pode adivinhar. Aqui não tem adivinhão, aqui tem servos e servas de Deus neste altar. As palmas para o Senhor. Já fui em culto fúnebre de gente que era membro desta casa, chegou lá, tinha tudo em espécie de pastores e padres para ministrar no culto fúnebre. Aí eu pensava, eu achei que eu era o pastor delas. Não, tem mais de 1000 pastores, mais de 1000 padres ministrando no culto fúnebre. Escute bem uma coisa, irmãos. Se permanecer, você vai ser salvo. Aponta o dedo para quem está do teu lado, diga: se permanecer na palavra de Deus, você fica em pé. Se não, você já é um caído e uma caída. Diga aleluia. Bata as palmas para ele. Se permanecer é salvo, se não, é caído. Jesus disse: se permaneceres na minha palavra, vocês podem ser chamados de verdadeiros discípulos. Por que muita gente está escandalizando, irmão? Por que muita gente está caindo, irmão? Porque não são verdadeiros discípulos. Porque o verdadeiro, ele pode até tomar um tombo, mas a Bíblia fala: o justo pode cair, mas 7 vezes o Senhor o reforça, cairá 7 vezes o Senhor o fortalecerá. Poderá cair 7 vezes, mas fortalecerá o Senhor a ele, voltará na posição. Arrependimento diário é o segredo de nós permanecermos no Senhor. Diga em voz alta: permanecer no Senhor é nos humilhar para Deus todos os dias e pedir a graça dele sobre nós, porque somos falhos. Diga aleluia. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer é algo muito difícil, irmão. Mais difícil do que você imagina. Você acha que no meio da caminhada cristã eu não pensei de abandonar o barco? Você acha que eu sou hipócrita neste altar para pregar mentira para vocês? Já pensei sim, por decepção com gente. E a maioria daqueles que bate no teu ombro, que te beija no rosto, são Judas Iscariotes. A maioria. Tem exceção daqueles que te abraçam, daqueles que te respeitam, aquele que beija no teu rosto com muito respeito, que eu quero dizer isso no sentido de obediência, de ajuda. Muito difícil não ser um Judas Iscariotes. Eu quero dizer para você como está a sua vida, você que está assistindo pela internet, você que está assistindo na igreja. Eu quero que você fechasse o teu olho 1 minuto e fizesse sua meditação. Como está a minha vida? O Senhor falou comigo esses dias que tem líderes que estão pensando: o que eu estou fazendo aqui? Porque eu não estou conseguindo viver o que prego. Eu não estou conseguindo viver o que a Bíblia diz. Eu perguntei: Senhor, por quê? O Senhor falou ao meu espírito: porque eles têm que voltar para a minha palavra. Eles têm que submeter a minha vontade, não a deles. Sabe o que implica isso? É nunca fazer o que você quer, mas o que Deus quer na sua vida. Este é o segredo de permanecer no Senhor. Diga glória a Deus bem alto e bata as palmas para Ele. Permanecer. É muito fácil aceitar Jesus, e é muito fácil abandonar Jesus. Agora o desafio para mim e para você é permanecer nele. Você vê a história de Davi. Davi, quando estava lá no pasto do seu pai, um menino humilde, de um coração tremendo, fazendo salmos, jamais imaginaria de chegar no trono de Israel. E Judá, Israel, por 40 anos e meio Davi governou. Ninguém imaginava.
uma criança daquela chegar no trono de Judá e Israel. Davi, quando estava lá no pasto, começando a buscar a Deus em espírito e verdade, teve um segredo na sua vida: ele permaneceu até o final. A Bíblia nos fala que um momento da história, quando ele vira rei, quando Deus o exalta, ele cometeu um grande equívoco. Ele cometeu um grande erro na sua vida, quando caiu com Batseba. Caiu em adultério com Batseba. O erro dele foi 1 minuto, que era para ele estar na guerra, junto com Joabe. A Bíblia fala que ele estava na sacada do palácio, ocioso. Não estava lendo Bíblia, não estava orando, não estava fazendo coisa alguma, a não ser ocioso. Começou a cobiçar 1 minuto do seu desvio, começou a cobiçar uma mulher que não era sua. E a Bíblia diz que por causa disto, Davi cai em queda livre com Batseba. A Bíblia diz que Davi e Batseba tinham que morrer apedrada em praça pública pela lei de Moisés. Tinha que morrer apedrada. Eu perguntei ao Espírito Santo: por que o Senhor não permitiu matar Davi? O Senhor deu ao meu coração uma revelação que diz: eu não sou Deus de fatos, eu sou Deus de uma história. A Bíblia nos mostra quem Davi era, aonde ele caiu e o que ele fez depois da queda. A Bíblia fala que ele se arrependeu dos seus pecados. Em Salmo 51, do 10 em diante, você vê uma oração, um choro de Davi no Salmo 51, 10. Abra para mim, por favor, irmão. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus. Criar é algo que não existia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele está dizendo: eu não tenho um coração puro, eu quero que o Senhor crie em mim aquilo que eu não tenho. Um coração puro, renova em mim. Agora renovar porque ele tinha perdido, e agora o Senhor está pedindo o Senhor para dar de novo. Renova em mim um espírito reto. Aí ele fala: não me lances fora da tua presença, Senhor, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Escute bem isso. Muitas pessoas acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu acredito ferno para sempre também. É claro que é impossível de você achar que você já é salvo. A salvação é pela graça de Deus. Mas se nós permanecemos nele, somos discípulos verdadeiros, somos salvos. Se nós desviarmos dele, somos afastados e estamos caminho para o inferno. Exemplo, ladrão na cruz, ia para o inferno os dois, claramente isso. Mas um deles falou: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele não falou: vocês estarão comigo no paraíso. Ele falou só para um: você estará comigo no paraíso. E ele fala: não retires de mim o teu Espírito Santo. A coisa mais triste na vida de um desviado é perder o Espírito Santo para sempre. Certa feita, um grande líder americano pregando umas grandes campanhas e cruzadas dele, tinha um homem na frente dele impressionando a ele com um crucifixo do tamanho da palma das minhas mãos, com aquelas calças lá em cima. Ele achou engraçado aquele homem, ficou olhando para ele. Aí no final do culto, aquele homem pediu oração para ele. Falou: claro, vou orar sim. Antes de colocar as mãos sobre ele, o Espírito Santo falou com este pastor: não ore mais por este. Ele falou: Senhor, eu já disse ao homem que oraria por ele. O Espírito Santo falou novamente dentro dele: não ore por este, porque eu o tenho rejeitado. Aí perguntei: mas como rejeitou, Senhor? Irmãos, quando Deus chega a falar isso para uma pessoa, é porque ela brincou com ele muito tempo.
Aí ele foi colocar a mão no homem, lembrou o que o Espírito Santo falou, ele é muito obediente à pessoa do Espírito Santo, esse líder. Aí falou assim, e colocou a mão no ombro dele, Deus te abençoe, e tchau. E não orou pelo homem. Desculpe o que eu tenho a dizer para você, não é você que está aqui hoje, não, é aquelas pessoas que já viram e já foram embora, mas tem algumas delas que o Senhor também não deixa eu ministrar mais por elas, nem que elas precisem, não coloco minhas mãos sobre elas mais. Sabe por quê? Porque elas não querem o Senhor, querem só a bênção do Senhor. Nós não estamos aqui por causa da bênção do Senhor, nós estamos aqui para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, possamos ser salvos e possamos permanecer na presença de Jesus de Nazaré até o fim. As palmas para Ele. Este é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é levar eu e você para o céu. Não adianta ser usado apenas em cura, não adianta maravilhas, que Deus já me usou nisso tudo, e nada, as pessoas não permanecem na igreja. A pessoa é curada agora, amanhã já está lá na bruxaria novamente. Não adianta nada. O que adianta é a palavra de Deus que entre dentro delas. Permanecer em Jesus é mais difícil quando você o aceitou e mais difícil de quando você o abandonou. Permanecer, meu irmão, não é para qualquer um, é para escolhidos. As palmas para o Senhor. Escolhidos. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos, o Senhor chama eles, mas eles não querem. Chama e não ouve. Ele diz, quem pertence a mim, ouve a minha palavra e obedece. Sacode, irmãos, e fala assim, você tem obedecido a palavra? Tem sido fiel na presença de Deus? Tem buscado a Deus em espírito e verdade? Tem procurado manter na sua presença? Desculpe que eu vou falar, vai machucar, vai bater hoje, mas vai chegar no endereço certo. Diga glória. Sabia que Deus nos testa 24 horas por dia? Até você dormindo, Deus prova você. Saíram pessoas com raiva de mim na igreja pela maneira como prego, do jeito que eu prego, mas não estão olhando o conteúdo que eu prego. Você pode até não gostar de mim, mas da palavra que eu prego você tem que amar. Tem pessoas que não podem gostar do líder, mas a mensagem que ele prega tem que ser a verdade. Pode que dure só uma pessoa na igreja, mas a verdade eu sempre aprendi com o Senhor, não devo desviar dela. Ainda que só eu vou para o céu, os demais vai para o inferno, mas eu tenho que pregar a palavra dele, ele mandou pregar. E que eu de maneira alguma fique reprovado também, como a Bíblia diz, que eu também não venha ficar reprovado na presença de Deus, porque quanto mais você é usado por Deus, mais tentado pelo diabo você é. Diga glória. Eu dou uma certeza ao teu coração nesta manhã, absoluta. Sacode para o irmãozinho assim, qual é? Pergunta para o irmão, qual é? Te garanto, se você colocar esta palavra, este livro sagrado, diariamente dentro do teu coração, Satanás não te vence. Esta palavra é a única que coloca temor no nosso coração. Esta palavra revelada do Espírito Santo para nós é a única que não falha. Governos falharam, governos falham, mentem, fazem promessa que não cumprem, mas Jesus não. Passarão os céus e a terra, mas sobre as minhas palavras jamais passarão. Aleluia, diga glória a Deus e bata as palmas para Jesus de Nazaré. Aí logo em seguida, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Voltamos para o texto.
João capítulo 1, no versículo 1. No princípio era o verbo. O que é verbo, irmão? Fala em voz alta. Palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, o verbo. E a palavra era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E houve um homem enviado de Deus, como o nome era João, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz que verdadeiramente alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Jesus veio para os judeus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Como eu posso crer no nome dele se eu não leio a Bíblia, irmão? Como é que eu posso acreditar em Jesus se eu não consigo colocar ele dentro de mim através da palavra? Porque ele é o verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra de Deus incorporado no Senhor Jesus. Jesus é a palavra. Por isso que diz: conhecereis a verdade é Jesus. E a verdade vos libertará, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. As palmas para o Senhor nesta manhã. A Bíblia nos revela, voltando para o texto, estavam onde? Em João 8:32, 8:31 ainda. Jesus estava dizendo, irmãos, para judeus que acreditavam nele. Estava dizendo: olha, vocês vão ter que permanecer em mim. Se não permanecerdes em mim, vocês não podem ser abençoados por mim mais. A Bíblia diz claramente: se vós permanecerdes na minha palavra, que é Ele, verdadeiramente vocês poderão ser meus discípulos. Aí vocês vão conhecer a verdade, e a verdade é a que liberta vocês. Aí ele fala ainda em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, que é Jesus, verdadeiramente vocês serão livres. Diga aleluia. Feche os teus olhos por um minuto e faça uma reflexão se Deus está agradando a sua vida, irmão. Por isso tem muita gente suicidando por aí. Por isso tem crentes desviados dando tiro na cabeça, jogando da terceira ponte de Vitória a 70 metros de altura. Está cheio de gente fazendo isso. Tem pastores fazendo isso. Tem missionárias fazendo isso. Eu perguntei: por que, Senhor? Porque me abandonaram. Porque não buscam a minha palavra mais. Porque não conseguem mais jejuarem. Não conseguem mais se humilhar em oração para mim. E eu permito todas as coisas na vida de uma pessoa. O Senhor diz: eu permito todas as coisas. Irmãos, olha quantas pessoas, eu vou falar nome, não por questão de ética, olha quantas pessoas eu já orei, que já foram embora. Tem um exemplo aí de muitos aí, recentes, que morreram, que já vieram na igreja, já orei, já fui na casa deles, orei, mas cadê? Morreu antes do tempo, não sei porquê. Olha quantos recados eu entreguei para pessoas aqui que morreram, e o Senhor avisou a elas. Não quiseram dar ouvido, irmão, problema é deles, não é o meu problema. Eu sinto da pessoa ter partido,
mas partido sem o Senhor é lamentável. Eu não posso dizer que é o inferno, mas posso afirmar pela palavra de Deus que quem afasta do Senhor, o que acontece com eles? Inferno. O que adianta o homem ganhar tudo e perder o principal, a alma? É isso que as igrejas estão esquecendo de pregar, porque não adianta ganhar tudo, é campanha de prosperidade, é campanha de vitória, é campanha disso, é campanha, mas se não prega salvação para eles, se não tem culto de libertação, de salvação, da palavra com poder e glória, esse é o principal. Satanás botou na minha cabeça esses dias atrás, pouco tempo atrás agora. Por que você continua pregando, rapaz? Muita gente não dá nem importância que você prega mais. Jogou seta. Eu pensei, acho que eu vou abrir uma empresa para mim e vou me aposentar na obra. Por quê? Talvez outro prega melhor do que eu, vai pregar talvez algo mais forte do que eu, talvez vai convencer mais as pessoas de ser salvas do que eu. Então eu acho melhor eu cuidar da minha vida. Abrir uma empresa, ganhar meu salário, ninguém me chamar de ladrão. Ou talvez ser um bom político. Eu não vou mais pregar para ninguém. Sabe por quê? Porque eles não querem, Senhor. Falei isso com ele em oração. E o diabo, larga. Eles não estão dando importância se você prega mais, rapaz. Está vendo como é que está vazia a igreja? Eles não vêm culto de manhã, não vêm culto à noite. Eles não querem nada com a igreja. Abandona eles. Aí o Espírito Santo, aquela doce voz, entra no coração e fala: não importa o que aconteça, eu estou contigo até a consumação dos séculos, dos séculos, dos séculos. E você faz para mim, não é para eles. A Ele a glória. Eu chamei você para esta missão, e se você desviar dela, você sofre. Sim, Senhor, é verdade. Fui abrir um negócio com o meu irmão, Ricardo, esposo da Giovana. Estava tudo certinho, quando eu fui fazer a caminhada, meu coração entristeceu. É o negócio que eu mais gostava de mexer, pneus de carro. E me entristeceu, eu falei: Senhor, o que é isso? Por que essa tristeza dentro do meu ser? Aí pensei, como é que eu vou falar com meu irmão agora que eu não vou entrar mais com ele? Eu dei minha palavra, Senhor. E aquilo foi me entristecendo. Eu fiz aquela caminhada mais longa da minha vida, 6 quilômetros, parecia que foi 50 quilômetros. Aí quando eu cheguei em casa, cabeça baixa, triste para falar com ele, ele já estava sentado lá na mesa de casa, meu irmão. Ricardo, Giovana é testemunha aqui. Ele falou: Rogério, eu tenho que dizer algo para você. Eu falei: fala, meu filho. O que ele vai falar? Vai fazer mais planos ainda, e o Senhor colocou no meu coração que não é para entrar. Como é que eu vou fazer? Ele falou assim: Rogério, eu vou entrar sozinho. Eu falei: rapaz. Ele chegou a ficar triste. Não, você está brincando? Não, eu também senti que eu tenho que entrar sozinho nesse negócio. Eu falei: rapaz, é de Deus, sabe por quê? Porque Deus me entristeceu na caminhada, que não era para entrar na empresa com você. Você entende o projeto de Deus, irmão? Que nós somos provados pelo Senhor para ver qual direção Ele nos quer. Não adianta, se você é chamado para uma coisa e vai para outra, você vai sofrer. E eu ia fazer ele sofrer também, então deixa ele sozinho sendo abençoado, porque se eu entro com ele, ele ia sofrer por causa de mim, porque não é o meu chamado é aqui. Um dia Satanás incorporou numa pessoa, apontou o dedo para o altar, falou: ó, homem, seu chamado é lá em cima, não vai para outro lugar não, te dá problema. O diabo incorporado falou, e não era mentira não, porque o Senhor tinha falado comigo: meu chamado com você é este. Eu estou vendo pastores deixando a função para fazer outras coisas. Cuidado. Estou falando pastor chamado, não estou falando pastor que se chama não. Estou falando quem é chamado verdadeiramente por Deus. Se abandonar o que o Senhor colocou em suas mãos, sofre consequências pesadas, até a morte. Eu conheço muitos que foram, porque não obedeceram o Senhor mais. Irmão, chamado de Deus é chamado. Fala para o irmão assim: o Senhor te chamou. Você não escolheu Ele, Ele te escolheu. Eu não escolhi o Senhor, foi Ele que me escolheu para a missão e eu obedeci. E o obedecer é melhor do que sacrifício de tolos. Amém, queridos?
Irmãos, olha quanta seta o diabo já jogou para eu abandonar o barco. Olha quanta seta já tomei. Quando eu comecei a igreja com 10, 15 pessoas, eu pensei, não, eu não tenho chamado para isso, eu vou largar. O Senhor falou, ai de ti. E usou o profeta para falar comigo, ai de ti se abandonar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. E no meio desta caminhada existe um espírito que luta contra nós, para Deus, e Deus dá permissão para esse espírito, chama espírito de decepção com as pessoas. O Senhor coloca tanta decepção na gente, que dá vontade da gente sumir no mapa, para um país que ninguém vê minha cara mais, e tchau. Aí o Senhor, não, você tem que amá-los como eu vos amo. E tem que permanecer firme na minha presença. Porque assim, quem é fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. As palmas para o Senhor. Vamos orar? Aí o diabo jogou a setinha na sua mente agora, olha, se o pastor pensou isso, eu também posso pensar. Desvia para tu ver. Desvia. Eu faço o desafio com você agora, aqui, neste altar. Você que conhece a palavra, afasta dele hoje, afasta. Para você lá no hospital pedir a minha oração depois. Irmãos, não é por pressão não, é porque o Espírito Santo nos ama. Ele prefere levar o crente salvo do que o crente se perder no mundo novamente. Preste atenção nisso. Se eu desviar da presença de Deus, Satanás me mata no outro dia. Várias manifestações de pessoas incorporadas, o diabo apontou o dedo para mim, ele é o pai da mentira, sim, não tem que dar crédito para ele, sim, mas ele falou uma verdade. Ele falou, se você desviar do homem de branco, você não tem proteção, e eu entro e acabo com a tua vida, e tudo aquilo que você fez para o homem de branco, eu acabo com você, e é rápido, e é verdade. A misericórdia de Deus que nos mantém em pé, se Deus tirar a mão de mim, acabou. Tudo bem que Deus é Deus de fato, é Deus de história, mas uma hora a história pode parar na vida de muita gente. Aleluia. Rapaz, tanta gente que eu estou vendo desviado, irmão. Tanta gente que está abandonando Jesus por um copo de cachaça, por um copo de drink, de um uísque, de uma bebida forte, uma bebida fraca, não sei, cerveja. Tanta gente afastando o Senhor por causa dessas coisas. E afastando por causa de mulheres, larga a mulher e fica com 3, 4, 5 mulheres, acha que isso é uma grande novidade, festa, acha que é a grande orgulho isso. Tem gente abandonando Jesus por causa do dinheiro, da posição social. Sacode, irmãos, e fala, o dia do acerto de contas chega na minha vida e na sua. Marque o dia e marque a hora que o Espírito Santo está mandando falar isso para vocês aqui. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Tudo que o homem plantar, certamente isto ele colherá. As palmas para o Senhor. Vamos orar. Eu acho que eu tinha que pregar, já preguei, vamos ministrar. E o que eu peço todos os dias, ore pelos pastores da igreja e pela minha vida. Porque quem muito é dado, muito é cobrado, e as retaliações contra nós é grande. Mas o Senhor tem nos dado estrutura, tem nos dado poder, autoridade, e sempre eu lembro, tem que estar na palavra de Deus todos os dias. Tem que estar em oração todos os dias. É minha obrigação orar, mesmo para aqueles que me ofendem, temos que orar por eles. Porque quanto mais você ora, mais volta a bênção para a sua vida. Amém, irmãos?